a gente vai para o nosso 38º encontro mensal gratuito da nossa comunidade bioquímica das emoções. O tema é muito bom, que é a meditação descomplicada, como até as mentes a 1000 por hora podem ser calmas. E enquanto as pessoas vão chegando aqui, eu vou explicar para vocês também, para quem é novo, tem pessoas novas que estão chegando. E hoje, sim, Cíntia, hoje o tema é maravilhoso e a gente vai praticando, vai ser bem legal. A gente vai fazer vários testes aqui, várias práticas. Então, assim, ó, tem pessoas novas que estão vindo, enquanto vocês vão entrando aqui, eu vou falar, deixar registrado, porque vem gente nova também querendo saber e fica gravado. Então, a comunidade bioquímica das emoções é esse espaço que a gente está fazendo aqui, de YouTube, de Instagram, é um espaço de desenvolvimento coletivo, a gente aprofundar os nossos conhecimentos sobre saúde emocional, sobre a inteligência espiritual, sempre com base na bioquímica das emoções, que eu já vou explicar o que que é. E o que que é essa nossa comunidade, além dessa participação? São essas aulas gratuitas que eu faço aqui, então, há mais de 3 anos. Por ser uma comunidade gratuita, qualquer um pode participar, justamente seguindo no YouTube, seguindo no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, quem ainda usa o Facebook. E a intenção é que as pessoas participem nessas redes, comentando, curtindo, compartilhando, fazendo o que precisa ser feito para receber os conteúdos e se desenvolver, porque afinal eu coloco conteúdos, paro para fazer algo para contribuir, de graça. Essa comunidade são essas pessoas que estão participando, gostando dos conteúdos e se desenvolvendo. Eu também recomendo entrar no grupo do WhatsApp ou do Telegram, que são grupos silenciados, só eu mando mensagem. Então, eu mando ali, às vezes, um tema que eu coloco, um vídeo, uma rede social que eu coloco, então, algo para reflexão. Coloco sempre os convites aqui da nossa aula. Quem quiser, então, entra no grupo do WhatsApp ou do Telegram, é só clicar ali em Comunidade Bioquímica das Emoções, no link da bio do Instagram ou no site bioquimicadesemoções.com.br. E aí recebe os avisos das aulas. E a bioquímica das emoções, o que que é? É um sistema autoral que eu desenvolvi e que ensina como que a energia, a consciência e o corpo se comunicam por meio das emoções. Então, essa bioquímica das emoções, esse sistema é sistematizar, vamos dizer assim, essa comunicação emocional. Para quê? Para a gente ter instrumentais lógicos e, ao mesmo tempo, práticos, para a gente poder se comunicar com a vida, para desenvolver essa capacidade de perceber as soluções e para dar autonomia para as pessoas conseguirem transformar essa conversa emocional para promover saúde, saúde mental, saúde emocional, e desenvolver essa capacidade de achar soluções, ver mais soluções. E antes dessa nossa, continuando assim, né? Antes de começar a aula e continuando essa apresentação toda, eu vou me apresentar também um pouquinho. Eu sou a Júlia, a Júlia Cristina Vanderlich, eu sou fundadora do Centro de Instrução Ajuda Desenvolvimento de Pessoas, junto com o Daniel Trevisan, com meu marido. E eu ajudo as pessoas a terem mais saúde emocional, equilíbrio emocional e a verem as soluções, terem as suas respostas com sentido, aquilo que faz sentido para a alma, que tem coerência, que é para a vida. Isso há mais de 20 anos. Então, eu coordenei e escrevi um livro chamado Inteligência Espiritual como Caminho, que eu já vou ler um trechinho de um dos coautores aqui, convidados, que faz muito sentido com o nosso tema de hoje. E, e toda essa minha jornada, ela foi de muita curiosidade, de muita busca em unir ciência com espiritualidade. Então, além de buscar muito essa parte da espiritualidade, eu fui fazer farmácia bioquímica, eu me pós-graduei em fitoterapia, em neurociência do comportamento, e hoje está aqui. Tem a formação em saúde emocional, tem a neuroimersão em saúde emocional, mindfulness e inteligência espiritual, que é um curso presencial. Já vou falar dele também no decorrer, acho que eu vou falar um pouquinho, não quero tomar todo esse tempo do começo com isso.
porque esses encontros, eles não têm o objetivo de, não é lançamento de nada. Então, quando tem turma aberta, eu aviso aqui. Quando não tem, a gente vai fazendo os temas. E quando tem, eu tenho que avisar, porque afinal, esse é o meu trabalho, esse é o meu servir, oferecer para vocês. E além dos atendimentos individuais e desses cursos, também a gente faz treinamento em empresas, turmas constantes, online, presencial, enfim. Tem várias formas de trabalhar. E ainda tem uma novidade esse ano, que é o laboratório de soluções. O laboratório como eu faço. Um laboratório virtual para a gente ter as nossas respostas reveladas e mudanças emocionais. Vai ser bem legal. E eu vou começar a nossa meditação descomplicada lendo um trechinho do capítulo do Edmur Vaz Pimentel. E ele tem... Edmur, você está aí? Se você tiver, fala um oizinho no chat para mim. Ele tem muita experiência com a parte das artes marciais, do Tai Chi. Ah, o Edmur está aí, e ele vai poder falar um pouquinho, porque ele faz um trabalho maravilhoso, eu sou aluna dele, para a gente aprender essa, esse centramento, unindo toda essa parte de energia, de corpo, de fluidez. O Edmur foi convidado a escrever. E eu vou pegar um trechinho dele aqui, na parte que ele fala assim: respiração consciente, é um subtítulo do capítulo dele. E aí ele diz assim, ó: prestar atenção na sua respiração e fazer exercícios diários para se energizar são fundamentais, independentemente de você estar em um momento de virada, de estar ou não sentindo um chamado. Hoje em dia, tudo precisa ser feito ao mesmo tempo e rápido. Mas será que precisa? Será que somos mais eficientes, mais completos, mais felizes ao agirmos assim? Eu adoro essas perguntas que fazem a gente refletir. Eu vou pular um pouquinho aqui. Aí ele diz um pouco mais embaixo aqui: o corpo humano possui 5 energias que circulam e nutrem o nosso organismo e mente: a energia dos alimentos, a energia do ar, a energia do sono, a energia do movimento, e a junção delas compõe a quinta, a energia vital. De todas elas, o ar é muito negligenciada e é de todas a mais essencial, pois podemos ficar dias sem comer e beber, sem dormir e sem nos movimentarmos, mas sem respirar, bastam alguns minutos e morremos. Precisamos respirar o tempo todo, mas raramente fazemos isso conscientemente. Essa é a proposta principal do treinamento aqui, AKI, tá? Vou dizer o que é o treinamento aqui. É um sistema de treino que combina 7 sequências de exercícios baseados em métodos tradicionais como o Qigong, mas adaptados à realidade atual. Voltando. Focar em você e na sua respiração, fazendo exercícios que vão fortificá-lo. Se você praticar ao menos 5 minutos por dia, já fará uma diferença enorme. O seu corpo terá energia e isso gera foco para a mente, o que gera um ciclo positivo. O mantra do treinamento, que ele é o nosso mantra, né, Edmur? Não pensa, faça. E é muito legal. Daí tem uma citação aqui que ele coloca que é assim: é possível descobrir a sua verdadeira natureza acalmando o seu interior. A calma pode ser encontrada através da meditação e da respiração consciente. E mais um finalzinho. Mas, se por acaso o momento que você está passando for duro demais, como quando estamos enfrentando doenças ou dores, use a sua mente para viajar. Use o poder da sua mente. Resgate momentos bons que você já viveu. É como uma reserva de graças. Esses momentos bons estão sempre com você. E lembre-se, respire. Use a energia do ar para alimentar o seu chi, sua energia vital. Às vezes, acreditamos que somos menores do que realmente somos. Às vezes, pensamos que os desafios são insuperáveis.
Mas, quando nos conectamos com o nosso propósito, descobrimos a força interior para superá-los. Então, algumas pílulas aqui do capítulo do Edmur, quem quiser também saber mais do livro, na rede social, coloca aí, Edmur, o teu contato no YouTube, para as pessoas que querem saber mais, quem quiser também adquirir o livro, tem no Instagram do Bioquímica das Emoções, no site Bioquímica das Emoções, no Instagram do Edmur e dos outros coautores também. Cada vez eu leio um trechinho de alguém. Então, coloca aí o teu contato, Edmur, para as pessoas também que quiserem fazer, inclusive, online, né? Eu estou em Santa Catarina, ele está em São Paulo. E a gente consegue ter um treino que é muito completo. É bem interessante realmente isso. E veja, ele fala em alguns momentos da respiração, a gente vai falar também. Fala da mente, usar a mente para a gente sair de um estado. E agora a gente vai entender um pouco mais disso. Só que eu vou fazer diferente do que eu sempre faço. Eu vou começar com uma prática. Eu já vou começar com uma prática com vocês, tá? E não vai ter uma prática no final. A gente vai fazer muitas pequenas práticas aqui hoje, tá bom? Por quê? Porque eu vou explicar o conceito de meditação, de mindfulness, a diferença de um e de outro. Vou explicar tudo isso, o que acontece no nosso corpo. Mas o que adianta ser uma aula teórica? Não adianta nada, porque a gente tem que experimentar. E o principal, para as mentes a mil, para que elas consigam, para nós que temos a mente acelerada, pensando em um monte de coisa o tempo todo, o que a gente precisa? Testar. Testar o que funciona com a gente. Conhecer. Possibilidade 1, 2, 3, 4, 10, 20, 200 possibilidades. E testar, experimentar a fórmula que serve para mim. Porque não tem receita única, receita pronta. Somos fórmulas únicas, não tem receita pronta. Então, existe a experimentação onde você usa aquilo que te serve naquele momento, talvez vai te servir outra coisa em outro momento. Vamos começar com uma prática? Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos um pouquinho. E essa prática vai ser assim: você vai imaginar uma rede como as veias do teu corpo, mais ou menos a gente tem uma imagem das nossas veias e artérias, por onde passa o sangue. Mais ou menos a gente sabe que tem muitos vasos pelo corpo. Então, desde a tua cabeça até o dedinho do pé, tem sangue, certo? Levado por vasos sanguíneos, veias e artérias. Então, você vai fechar teus olhos um pouco, vai dar umas respiradinhas assim um pouco mais consciente, e você vai começar a imaginar que existem veias e artérias de luz, luz branca, tá? Dentro de você, desde a raiz dos teus cabelos até a pontinha do dedinho mindinho do pé, os dedos das mãos, tudo por dentro de você tem veias, canais de luz, como as veias e artérias, passando luz. E você sente que é como se tivesse um terceiro sistema de fluxo, que não é de veia e de artéria, e sim de um fluxo energético, de luz. Muita luz. E você sente essa luz descer e subir. Você consegue perceber essa luz te nutrindo, o movimento dessa luz. Você consegue fazer uma percepção de algo que no cotidiano você nem para perceber. E você vai criando essa imaginação dessa rede de luz. E aos poucos, quando você vai se acostumando com essa rede de luz, com essas veias de luz, você coloca a atenção um pouquinho mais na região cardíaca. E você vai vendo que ali, talvez essas veias de luz sejam um pouco mais grossas, passe um pouco mais de luz,
como se fosse formando um bolsão de luz, como uma lagoa, assim. Então, essas veias de luz, elas levam essa luz e se forma um bolsão, uma lagoa de luz. E aí você se delicia nessa luz, nesse lago de luz, nesse bolsão de luz que está no teu coração. E vai sentindo a tua conexão com essa luz. Vai sentindo que essa luz que pulsa, ela sempre existiu e sempre existirá. Ela te dá muito conforto e segurança, porque ela é algo com o que você pode se identificar. Porque ela é a verdade, porque ela é uma energia que sempre te sustenta e que muitas vezes no teu dia a dia passa despercebida. E tomando consciência, então, dessa fonte que está aí, veja como você se conectou, como é bom ver, encontrar, achar essa luz. E aí você vai abrindo teus olhos, você vai voltando no teu tempo, como ninguém está vendo você, não tem câmera aberta aqui. Vai fazendo, eu vou continuando aqui a explicação da meditação descomplicada que agora está começando oficialmente, depois dessa experiência que a gente fez. Eu começo já que a gente se acalmou, se modulou um pouco com esse exercício. A pergunta, nesse estado mais meditativo, nessa conexão com a luz, você já pode se fazer a pergunta: quem é aqui que sente a sua mente nunca parando? E quando você entra nessa conexão com a luz, você já consegue perceber o que é essa mente que não para. Talvez muitos de vocês já tenham tentado meditar e achado impossível acalmar os pensamentos, porque a mente fica numa montanha russa, e talvez para alguns esse exercício, essa meditação, tenha sido difícil. Talvez não. Então eu já quero que você comece a observar. Você ficou muito atento aos teus pensamentos de montanha russa ou você conseguiu? Isso já é um caminho, daqui a pouco você vai entender. A meditação, o que é importante? A gente começar a pensar na meditação como algo que não é só para monge, tá? Não é só para quem tem tempo, não é só para quem está com a vida ganha. É uma conexão natural que nós perdemos ou nós não vemos. Então, é um estado natural que a gente deixou de fazer. Mas vamos lá. A meditação é para todo mundo, tá? É para todo mundo, mesmo para quem tem mente acelerada. Por quê? Porque a palavra meditação em si, ela significa uma mente em ação. Mente em ação. Olha que interessante, então, uma mente ativa funcionando é meditação. Por isso, a gente vai descomplicar a meditação. Porque quando a gente entende que meditação é mente em ação, a gente pode entender que as mentes agitadas podem encontrar nesse funcionamento, nessa ação acelerada, uma conexão que vai resultar naquilo que eu quero, que é a calma, o centramento. Em algum lugar desse agito, dessa ação toda, desse agito todo, podemos ter uma ação de conexão com o que vai gerar calma e centramento. A meditação não é parar de pensar. A meditação é mente ativa. É uma mente atuante. O ponto de ouro é isso. Vamos pensar junto. Essa mente ativa, ela é cada um dos 1000 pensamentos engatilhados que você tem. Se essa mente
ativa for realmente cada pensamento engatilhado no outro, a gente vai ter problema. O ponto é, será que essa mente ativa, essa mente a mil, ela poderia exercer uma atividade de gerente dos pensamentos? Aí ela está sendo ativa de verdade. Uma atividade de regulação dos milhares de pensamentos, sabe? Se ela gerencia ativamente, se ela tem uma ação de gerenciamento de pensamentos, ela pode escolher em qual vagão desse trem de pensamentos que ela vai se conectar, qual vagão desse trem, qual pensamento, qual desses 1000 pensamentos que estão se passando é o benéfico para se conectar e gerar emoções. A gente vai gerar emoção. Então, se a mente for ativa, no sentido de dar poder de atividade a qualquer vagão, eu posso até arriscar dizer que daí ela é passiva, porque que atividade é essa que deixa qualquer coisa ter ação e atividade, né? Que deixa qualquer coisa fazer um caos. Então, até seria uma mente, vamos dizer, passiva, porque no fim não está fazendo nada, está deixando tudo ser ao mesmo tempo. E é isso que está acontecendo com a gente nesse momento planetário, essa loucura. Não tem ninguém dirigindo, vamos dizer assim, o que está acontecendo na mente. Aí eu quero que você observe como que está a tua saúde física quando você está nesse processo de mente a mil, sempre, 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 sempre. Como que isso afeta por você não conseguir colocar ordem ali? Porque cada pensamento gera uma reação bioquímica, emocional mesmo. Qual que é o impacto disso nas suas decisões importantes? Então, você está tomando decisões na sua empresa, na sua vida profissional e até na sua vida pessoal, familiar, impactado por pensamentos que estão lá, um vagão engatado no outro, e é isso que está sendo, que está dirigindo a sua vida? Qual que é o impacto disso na tua família? Como que isso tem afetado a tua carreira? Quanto que você já perdeu por decisões erradas, sem clareza? E a gente precisa aprender esse automanejo. É isso que eu vou falar nessa aula hoje, dar exemplos, dar práticas. E essa autonomia, gente, é essa autonomia, esse automanejo que eu falo tanto aqui. Essa autonomia emocional, essa autonomia, vocês, todos nós, temos que ter. É um manual de instrução para a vida. E a gente não nasceu com o manual. Não vem junto com o bebezinho, assim, tá aqui o manual. Mas existe, esse manual é a bioquímica das emoções aqui, intuído e canalizado totalmente para que tenha uma ordem lógica e científica de explicação de como que acontece toda essa maravilha que é a conversa com a vida, para que a gente possa evoluir, caminhar na luz, no nosso propósito com sentido, com saúde emocional e física, porque a emoção ela é física, certo? Então, essa autonomia que eu tanto quero e desenvolvo aqui com vocês. A ciência comprova que o nosso cérebro ele é moldável, e a meditação é uma mente que sabe que ação que ela está fazendo, ela pode ajudar a regular as emoções, fortalecer autocontrole, foco, reduzir respostas emocionais impulsivas, de estresse, trazer mais momentos de insight. Essa autonomia, esse automanejo, é isso que eu ensino na formação em saúde emocional. E agora tem a turma 5, tá? Pessoal, turma 5, aberta a inscrição, promoção, lote promocional até o fim de fevereiro. Começa em abril as aulas, 26 de abril, tá? Vai até 12 de julho, são sábados, pela manhã, das 10 ao meio-dia e 30, tá tudo ali no site. E veja, o mais importante, quem se inscreve agora para aproveitar esse lote promocional sem juros, tem garantia eterna. Ou seja, se lá em maio estiver fazendo aula e não quiser ficar, não gostou, pode sair e eu devolvo todo o dinheiro. Porque eu quero que fique quem está aproveitando e quer.
E quem não quer, não tem problema nenhum. Pode ir e leva o seu dinheiro de volta. O objetivo não é o dinheiro em si, é o servir e a entrega e o que você recebe. Se não te serve, você não precisa ficar e pode levar o dinheiro de volta. Então, você não tem nada a perder, só a ganhar, porque já tem materiais lá para ir assistindo, para ir fazendo práticas, tem bastante coisa já disponível e vai esperar até iniciar as aulas. Já tem gente inscrita nessa turma 5, tá bom? E depois eu vou falar um pouquinho também da neuroimersão presencial que eu vou fazer em Balneário Camboriú. Mindfulness, inteligência espiritual e saúde emocional na veia, tá? Vai ser muito, muito legal. Pode falar comigo depois da aula, em qualquer momento que eu explico para vocês. E tanto a formação semente, que é essa formação em saúde emocional com foco em energia e mente, que é o online, ao vivo, quanto o CMEI, a neuroimersão CMEI, que é o presencial, você vai desenvolver essa autonomia emocional, mental e emocional. Por que, gente, que eu faço tudo isso? A Elisa falando aqui, aprendi muito no curso. E ainda nós estamos na quinta aula, né, Elisa? É, a gente vai para a sexta aula sábado agora. Tem muita coisa, tem mais um caminho ainda pela frente, muito, muito bom. Muito profundo e transformador mesmo. E dá autonomia para você poder usar com outras pessoas também. Você pode ajudar muitas pessoas com essa visão, essa linha lógica e prática. Você pode usar as práticas, mas a linha lógica, o que que acontece? Foi legal a Elisa ter colocado isso. O que que acontece? A gente emociona o aprendizado. E quando você aprende emocionando, não dá mais para tirar isso de você, porque já se tornou você. Você já se tornou esse conhecimento. Então, não tem mais como você agir de uma outra forma, você vai agir com esse conteúdo. E, e o que que eu ia falar aqui? Pegar esse gancho falando da... Ah, é as emoções, tá? Vamos lá, porque a gente tem muita prática hoje para fazer. São práticas curtas, são várias, curtas, tá? Fica aí. A gente não controla as emoções. Vamos lá, vamos seguir essa linha de raciocínio. Mas a gente pode desenvolver a capacidade de perceber mais os recados das emoções, para a gente poder conduzir mudança e também perceber respostas, porque é pelas emoções que a gente vai ter as respostas, as soluções. E é só com essa capacidade que a gente se tira, vamos dizer, de situações emocionais que prejudicam a gente. E que a gente pode ir para um novo caminho, um novo estado emocional. Então, assim, há 3 anos eu estou fazendo aula aqui, sempre com prática guiada. Por que será? O que vocês acham? Por que será? Porque com as práticas gratuitas, há 3 anos aqui, é mais do que 38 aulas, porque teve no primeiro ano que eu estava no Instagram, segundo ano, eu fiz muito mais do que um por mês. Porque com as práticas a gente emociona o conhecimento. Eu acabei de falar. A gente desenvolve a mente e a gente mostra novos lugares, novos caminhos para a mente e que vão desencadear o quê? Mudança emocional. E muitas vezes vêm soluções e insights. Eu recebo várias pessoas depois da nossa meditação, das práticas, mandando mensagem. Muito obrigada, hoje foi lindo, para mim foi isso, foi aquilo, eu recebi uma resposta. Eu sempre tem, sempre tem. Por isso que eu continuo fazendo, porque eu sei que funciona. E falando nas práticas guiadas, eu já vou trazer aqui para vocês, então, a diferença entre meditação e mindfulness. Mas a gente já vai testando cada coisa. Vamos lá. A meditação, vou começar falando da meditação, a gente vai experimentar e depois a gente vai chegar lá no mindfulness. A meditação, vamos pensar assim, praticamente, ela é uma prática mais formal. A gente vai dedicar um tempo específico e vai treinar a nossa mente. Ela é estruturada, ela envolve técnicas, tá? Então, ela pode ser focada, ela pode ser... E aí a gente vai fazer a técnica focada da respiração. Eu quero que vocês... Pode ser com olhos abertos ou fechados, tá?
Eu quero que vocês se posicionem de preferência mais retos, assim. E aí vocês vão respirar e a gente vai fazer assim. 4, eu já ensinei essa, mas a gente vai testar aqui, tá? Em quatro tempos, vocês inspiram do jeito que for. Inspira pelo nariz, tá? Contando 4. Segura, 4. Solta. Veja como foi para você. Observa a tua respiração normal agora. E vamos colocar o foco de novo na respiração. Agora, eu quero que o foco vai continuar sendo 4, 4, 4. Eu quero que o foco seja essa respiração bem para dentro, que a barriga enche, assim, de ar, tá? Então, cada um vai fazendo no seu tempo, eu vou fazer junto. Podem ir fazendo. Vão contando. E vai percebendo o que que é mais difícil. É mais difícil segurar. Você soltou o ar antes do 4. Continua focado na respiração. Foco só na respiração. Vai fazendo. Vai focando na respiração. Vai se observando. Se você não consegue ficar 4 segundos segurando, não precisa. Faz, solta antes. Se conheça. Faça essa respiração. 4, segura, solta. E vai se conhecendo. Essa é uma meditação com foco na respiração. Continua fazendo, deixa eu só ajeitar um negocinho aqui, que eu fiquei sem ver o chat. Ok, então vocês foram fazendo, observaram o fluxo natural, observaram as obstruções, observaram a respiração. Essa respiração, agora, olha o próximo passo. Você pode fazer 4, 7, 8. Essa é punk. Para mim, ela é difícil, tá? Eu vou tentar. Então, vamos lá. A gente inspira 4 e depois segura 7 e solta em 8. Testa. Vamos lá. Para mim, o difícil é segurar o 7, tá? Mas se eu continuar fazendo, eu começo a fazer esse ritmo. Então, o 4, 7, 8 é bem interessante. Veja o soltar devagar. Essa é uma meditação focada na respiração. Para mim, eu acho ela mais difícil. Para mim, colocar foco em alguma coisa de meditação, para mim, é difícil. Por exemplo, uma outra meditação focada, enquanto vocês vão testando, cada pode ser na luz de uma vela, pode ser num mantra repetido, aquele Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, do budismo. No Ho Oponopono, quem conhece o Ho Oponopono aqui? Vamos fazer focada. Olha só. Quem quiser continuar na respiração, 4, 4 ou 4, 7, 8, vai se testando. Ho Oponopono. Vamos fazer um pouquinho para a gente ver. Isso é uma meditação focada também. Como que a gente faz? A gente vai repetindo. Geralmente você pega uma pulseirinha, tipo é um japamala, que tem umas contas, e você vai fazendo. Existem práticas que são de repetição de 108 vezes do Ho Oponopono. Mas vamos lá.
Vamos fazer juntos um pouquinho? Quem quiser pode ficar de olhos fechados ou abertos. Isso também é importante você se conhecer. O que é melhor para mim? Respirar, foco na respiração, olhos abertos, foco na respiração, olhos fechados. Respiração, onde eu seguro menos tempo, onde eu seguro mais tempo, onde o tempo que eu solto é maior. Tudo isso é autoconhecimento e é a fórmula de cada um. O Ho'oponopono é uma meditação focada assim. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Vamos fazer para nós mesmos, tá? Então, você pode falar o seu próprio nome. E eu vou dizer o meu. Júlia, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Você diz o seu nome. Então, eu vou ficar em silêncio para não confundir você. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sabe como que eu fazia isso? Na natação. Quando a Elisa fazia natação, eu fazia também. E eu, cada abraçada, era, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe. É uma meditação focada, claro que o que eu estava fazendo na natação já estava sendo ativa também. Então, a gente está testando aqui, mais um pouquinho. Teu nome, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. 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 Sinto muito, perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Veja que a gente vai relaxando. Para mim, é bom fazer de olhos fechados. Mas, às vezes, a minha mente também se perde ali. Tem pessoas que gostam de olhar para a chama da vela, então elas só olham para aquela chama da vela e é uma meditação focada. Existe uma outra meditação focada, que é a prática de focar o pensamento. Então, você começa a, tipo, ser um observador dos teus pensamentos. Cada pensamento, como se fosse uma nuvenzinha, o trenzinho passando. E você olha eles. Eu acho bem difícil fazer essa técnica. Porque a chance de entrar é grande. Quando a gente vê, a gente já está no vagão, foi. Mas é divertido, porque daí a gente volta, se retira de novo e olha o pensamento. Essa é uma técnica focada também, de meditação focada. Outra meditação focada, e essa do pensamento não vai dar para fazer agora, porque requer mais tempo, tá? Eu quero trazer várias pílulas aqui, várias pequenos testes para vocês fazerem esse autoconhecimento, tá? Mas vocês podem fazer depois, porque requer pelo menos você ter uns 10 minutos, para você ter 10 minutos de pensamento e observar eles, no mínimo. E ver que quando chegar, você põe despertador, você vai ver que a hora que ele despertar está longe, dificilmente você ficou vendo o pensamento de fora, tá? Outra meditação focada é você focar em palavras aleatórias. Aí você pode ficar de olhos abertos ou fechados, mas você vai pensar em coisas bem aleatórias. Livro, laranja, porta-retrato, computador, carro, estrela do mar, roupa. E aí vai vindo palavras. Você vai trazendo essas palavras. Também você está focando em alguma coisa. Você pode colocar foco em uma vibração, por exemplo. Sabe aqueles colchões de massagem, aquelas esteirinhas de massagem que a gente liga, põe na cadeira ou no colchão? E eles fazem ondas, brr, 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 assim. Você pode focar a atenção nesse padrão, e aí você vai relaxando e você vai entrando nesse estado. Bom, então essas técnicas que vocês testaram aqui são de meditação focada. Vocês se testaram. A próxima técnica de meditação é uma técnica de escaneamento corporal. Vamos fazer agora isso. Então, para isso, é bom fechar os olhos, tá?
Fecha os olhos. Fecha os olhos, dá aquela respiradinha para dar uma alinhada. E você vai levar a sua atenção, a sua mente atencional, para os seus pés. Então, você vai sentir ali, ó, teus pés, se eles estão tocando o chão, você sente a conexão do teu pé com o chão. Se você estiver deitado ou com os pés erguidos, você sente ali no calcanhar, onde está fazendo essa pressão nos pés. E vai subindo a tua percepção lentamente, sentindo cada parte do teu corpo. Você vai subindo pelas panturrilhas e vai para os joelhos. E o objetivo, enquanto eu vou conduzindo, é que você observe se algum lugar tem tensão. E se tiver tensão, que você coloque a intenção de relaxamento. Então, vai para os teus joelhos e veja assim, nossa, os nossos joelhos, eles trabalham tanto todos os dias. Como é que tá? Estão doendo? Tá tensionado? Você tem cuidado deles? Relaxa os joelhos, relaxa as coxas, vai sentindo se está muito tenso, muito contraído, vai liberando a tensão, o estresse, vai percebendo o quadril. Nosso quadril fica muito enrijecido, porque a gente senta demais para trabalhar, passamos muito tempo sentados, porque entramos no carro, que é sentado, daí a gente come sentado, daí a gente trabalha sentado. Então, o quadril, ele sente todo esse peso, esse enrijecimento. Solta, solta o quadril, solta o fluxo dos músculos do quadril para liberar a coluna. Vai sentindo, vai subindo pela barriga, todo essa região do core, que sim que a gente chama o peito, a barriga, parte assim dos ombros. E aí você vai tendo consciência dos teus braços, os cotovelos, as mãos, os dedos das mãos, dedinho, a ponta do dedinho, todos os dedos das mãos. Vai soltando a mão também. Muita gente tem o ler, aquela lesão por esforço repetitivo, de tanto trabalhar. Veja como estão tuas mãos. Aí você tem consciência para o teu pescoço, olha a tensão nos ombros, lá atrás, na nuca, solta. E aí você vai relaxando assim tua cabeça, como se soltasse toda a musculatura assim por dentro do teu crânio, assim, soltasse, como se até a raiz dos cabelos ficasse bem fofinho, assim. Então, veja, essa é uma técnica que te ajuda a reconhecer os padrões de tensão, liberar o estresse, e é uma meditação. É uma meditação de escaneamento corporal, tá? Que a gente fez agora. E vocês vão terminando no tempo de vocês. Outra técnica, a Ana Elizabeth disse que ela conhece o Ho Oponopono. Sim, o Ho Oponopono é maravilhoso, e se a gente fosse ficar, o que acontece nessa técnica que a gente foi fazendo do Ho Oponopono? Eu fiz muito rápido, mas a gente sentiu já uma pontinha de como que isso vai organizando as nossas respostas emocionais. Esse é o objetivo, que a gente consiga com a nossa mente, que está sempre em furacão, que ela consiga gerar respostas emocionais saudáveis, de saúde. Então, a gente precisa guiar essa mente, ela tem que se conectar com alguma coisa que vai gerar isso. E aí são essas técnicas todas que a gente está fazendo. Outra técnica de meditação é a meditação guiada, a meditação por áudios, por imagens mentais, como eu faço aqui com vocês, como eu fiz no começo com a luz. Por isso que eu comecei fazendo. Vocês já experimentaram uma meditação guiada. Então,
eu gosto sempre de trazer a experiência, depois a explicação. E a meditação guiada, ela também pode ser, como a gente fez do foco do Ho Oponopono, ela pode ser guiada numa consciência, tá? Então, o Ho Oponopono são essas palavras repetidas e tal. Mas a meditação guiada, ela pode ser na consciência. E aí, vamos testar mais uma coisa. Também eu quero que você feche os olhos. A gente vai fazer uma meditação na consciência da gratidão. Uma meditação guiada com a gratidão. E eu quero que você, fechando teus olhos, pense em algo, em alguma coisa ou alguém, principalmente algo pelo qual você é muito grato, muito grata. E vai sentindo essa gratidão. Se conecta com algo que você seja muito grato, muito. Aí é fácil a gente pensar em filho. Quem tem filho, você pensa nos filhos, já vem. Nossa, aquela descarga emocional maravilhosa que a gratidão gera no nosso corpo. Vai se permitindo realmente se conectar com essa emoção, com qualquer outra coisa que você é grato, grata. Pode ser pelo teu trabalho, pode ser pela tua saúde, pode ser por algo que aconteceu, pode ser algo do passado, pode ser algo de agora, pode ser uma coisa pequena, pode ser pela flor que desabrochou hoje e você viu, e você é grato por poder enxergar as cores. A gente tem tanta coisa para pensar em gratidão. E aí se conecta com essa emoção da gratidão, com essa consciência da gratidão. Perceba as emoções que se desencadeiam. Então, essa meditação, estou falando aqui, você vai fazendo, depois volta. Essa meditação da gratidão, ela traz um exemplo de que a gente pode se conectar com consciências específicas várias vezes, todos os dias, tanto que tem muita gente que indica a prática da gratidão, o pote da gratidão. Você tira o bilhetinho lá do que você é grato, você escreve todos os dias. São técnicas que vão fazer com que você trabalhe para produzir a bioquímica, a emoção que é desencadeada quando você sente a gratidão. E a neurociência mostra que a gratidão fortalece as nossas redes neurais ligadas ao bem-estar e vão criar esse efeito duradouro de positividade. Inclusive, para quem está na formação ou quem vai entrar na formação, lá no Hotmart, como bônus, tem 5 aulas com 5 histórias e com 5 práticas das energias consciência, não é? A consciência do agradecimento, da liberdade, da coragem, da alegria e do amor. Para quê? Para gerar esse efeito emocional. Você vai escutar a história, a parábola que eu chamo, que está lá. Ela vai levar a tua mente para esse lugar e vai desencadear isso, essa tal resposta emocional a partir dessa consciência. Vai assistir a aula, vai fazer a prática, vai sentir, realmente vai mergulhar nessa energia, consciência da alegria, do amor, do agradecimento. Isso tudo está lá disponível para vocês. A meditação, então, ela é uma habilidade. Conseguiram perceber? Conseguiram perceber que é uma habilidade? Que qualquer pessoa, como eu e vocês, nós comuns, meros mortais, que não somos monges e que temos problemas e que a cabeça está a mil sempre, a gente pode desenvolver, porque vocês estão aqui dedicando esse tempo para fazer esses testes, para melhorar, porque é possível para a gente se desenvolver. E é comprovado que a meditação transforma o cérebro e melhora a nossa regulação emocional. E aí vem a parte que o Edmur vai gostar muito, que a meditação pode ser em movimento também. A meditação pode ser uma caminhada meditativa. Pode ser tai chi, pode ser yoga, pode ser dança. A meditação pode ser tudo isso. Até o Edmur colocou lá, acho que colocou, já passou lá para cima as mensagens, o contato dele. Por quê? Porque o Tai Chi vai trazendo no movimento a concentração.
no movimento, o foco. Quando a gente vê, a gente não está mais pensando em nada, a gente está só fazendo o movimento. O yoga também é assim. A dança pode ser assim. A caminhada pode ser assim. Se a gente caminhar realmente com esse propósito, e não com a mente a mil. Para algumas pessoas pode ser muito difícil. Para outras, é o que funciona. Porque, para mim, colocar o foco na chama da vela, quando eu aprendi meditação pela primeira vez, foi assim. E eu achei que eu não estava, que eu tinha algum problema, porque eu não conseguia fazer. Estava muito chato aquilo. Para mim, para os outros era bom, e para mim era chato. Agora, se você me colocar para fazer que nem o Tai Chi ou o balé, é uma dança, eu estou ali, nossa, aquilo é um estado meditativo. Então, cada pessoa vai responder diferente. Outro tipo de meditação. Eu lembro uma época da minha vida que eu estava passando um fim de um relacionamento, eu estava assim, um negócio que eu achava que eu ia morrer de que acabou assim tudo, de dor no coração. Eu fui procurar yoga. E como foi bom para mim, aquilo me trouxe leveza, centro. Depois eu comecei a me irritar. Aí aquilo já não funcionava mais, já não deu mais, já não era mais. Passou o momento. E aí eu aprendi uma coisa comigo mesma naquela época, isso eu tinha uns 18 anos, mais ou menos, 18 para 19. Eu aprendi comigo uma coisa, porque eu sempre era muito do assim, do compromisso. Eu sou muito comprometida, vocês sabem. E aí eu tinha uma coisa que era assim, começou, tem que fazer, então eu tenho que ser aluna de anos da tal turma, da tal modalidade. Assim, entra e fica, um compromisso. E aí eu comecei a querer sair do yoga, porque eu já tinha feito efeito para mim. Eu fiquei meses, foi ótimo, mas depois eu não estava mais sentindo. E eu tive esse conflito, eu aprendi comigo mesma que eu podia sair na hora que a coisa já não funcionava mais. E realmente a gente tem que fazer essas. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Testa, usa o que serve, serve agora, talvez não sirva daqui 5 meses ou 5 anos, mas agora você vai fazendo, você vai se conhecendo e vai se testando, e a gente tem que ter essa autonomia. Uma outra, a Ana Elizabeth perguntou se a biodança também é uma meditação. Eu não conheço a fundo como é a biodança, mas hoje eu falei dela, Ana. Eu acho que não, porque ela tem, pelo que eu sei, ela tem um propósito terapêutico. Se eu não estou errada, eu posso estar errada, sim, porque eu não conheço a fundo. Mas, pelo que eu sei, ela tem esse propósito, sim, do autoconhecimento, mas ela tem um propósito terapêutico. Bom, talvez possa ser, pode, de repente, em alguns momentos, mas eu acho que em outros ela é para trabalhar algumas outras questões. Mas não quer dizer que a meditação também pode ser para isso, né? Boa pergunta. Podemos pensar, talvez que sim. Porque, na verdade, vamos pensar, é uma mente em ação? Onde vai estar a ação da sua mente na biodança? Então, pode ser. Falei que não, agora estou dizendo que sim. Pode ser. É de se pensar. Outra coisa que eu ia falar agora, da meditação contemplativa. A meditação contemplativa, ela é quando a gente está vendo um pôr do sol, quando a gente está na natureza, talvez até numa oração, a contemplação, ela é uma conexão com algo maior. Então, pode ser numa igreja, pode ser um momento que você está assim contemplando a grandeza do todo, a natureza. Então, ela pode ser momentos que às vezes a gente vai na praia. Aí, esses tempos, eu coloquei um sirizinho que eu filmei lá na praia, estava lindo, água transparente, eu filmei o sirizinho. E a gente ficou tempo ali olhando aquele siri, eu e o Dani, ninguém falou nada, estava eu e ele lá, daqui a pouco a gente saiu do transe, assim, mas estava tão lindo ver aquilo. Isso é contemplativo, foi um tempo, sem querer, entrou nesse estado. A meditação pode ser bioenergética. O que é o bioenergético? É aquele foco na energia.
Então, essa prática que eu fiz no começo com vocês foi uma prática guiada, foi uma prática contemplativa, foi uma prática bioenergética, porque ela traz o foco para a energia do corpo. Por exemplo, as práticas de aterramento, grounding, colocar o pé na grama, alinhamento do hara, que a gente vai fazer, inclusive a gente faz nas turmas da formação em saúde emocional, a gente vai fazer na próxima aula, inclusive. As práticas perceptivas, que é um conjunto de práticas que eu gravei para vocês, e tá lá como bônus da formação também, tá? Essas práticas perceptivas, elas são bioenergéticas, são de visualização de luz, de fluxo de luz, de aterramento, de ligação com o céu, com a terra, bem interessante, e na sequência desse combo das práticas perceptivas tem a guiada também, inclusive uma do trem. É bem legal esse conjunto de práticas perceptivas. Eu vou ver se eu libero para vocês no grupo do WhatsApp, tá? Se eu passo para vocês ali, eu ver com a Dani se dá para passar, não sei como é que tá esse link. Se der, eu passo para vocês ali no grupo. Hoje eu deixo um resumo da aula para vocês também, tá? Eu acho, né, Dani? Espero que sim. Ai, ai. E a meditação também pode ser ativa, tá? A ativa vai ser a pintura, a arte. Um artista, tá aqui uma artista plástica mundialmente reconhecida nos assistindo, participando, a Maria Bonomo. Obviamente, eu tenho certeza que quando ela está fazendo a arte, produzindo o trabalho dela, ela está super envolta naquilo, meditando, nesse estado que a mente está em ação com aquilo que ela está fazendo. O canto, um instrumento musical, isso tudo são portas de entrada para esses estados meditativos. O Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que é muito legal, né, ver o conteúdo dele, ele trabalha muito com essa parte da ciência e da espiritualidade também. Sempre que eu já fiz os cursos, e nos cursos, todas as aulas, ele toca piano. E depois de tocar piano, ele vai falar, porque ele entra num estado de meditação. Bom, estamos chegando aqui ao fim, mas não. É rápido, mas ainda tem algumas coisas para consolidar o pensamento de vocês. A Alessandra disse que as dinâmicas de Osho, para quem tem dificuldade, funcionam muito bem. Ótimo. Alessandra, obrigada pela dica. Dinâmicas de Osho. Eu gosto do Osho, tem frases maravilhosas, a leitura é muito contemplativa, eu penso, sabe? Muito sim. E a meditação mindfulness? Chegamos ao ponto. O mindfulness, ele é mente completa, mente plena. Uma mente completa, uma mente plena, ela é capaz de estar presente no momento. Então, por que eu deixei o mindfulness para o final? Porque é uma meditação, porém, eu prefiro entender como um estado emocional de presença, de plena presença. É um estado de presença que pode acontecer em qualquer uma desses tipos de meditação que eu falei. Eu acabei de falar da arte, de tocar um instrumento, de fazer um tai chi, até a prática guiada. Então, como que a gente está nesse estado? A gente está com a presença. O Otto Scharmer fala muito do presencing, presença com sentir. Enfatiza essa presença consciente, sem a necessidade de uma prática ritualística, e aí é que tá. Então, é muito legal a gente falar do mindfulness, porque ele é um estado mental, é um estado da mente presente em XYZ, que vai gerar o quê? Uma emoção, é um estado que emociona porque a gente está presente e conectado ali. É uma técnica laica, vamos dizer assim, falar disso, não envolve o Ho Oponopono, não envolve uma religião, não envolve o mantra do budismo, como eu falei, o Mani Padme Hum, nada, é laico. Então, esse estado de presença, que é o mindfulness, pode ser aplicado em qualquer atividade do nosso dia. Comer, caminhar, ouvir alguém. Aí a gente já está fazendo a meditação para o dia a dia.
Então, veja que a meditação é um meio para que, no fim, a minha mente esteja presente, comendo, caminhando, ouvindo alguém. A meditação, essas várias técnicas que vocês podem usar e fazer, vão fazer como o quê? Como se fosse numa academia. A gente vai na academia e vai criando os músculos. Da mesma forma, você vai fazer a técnica XYZ de meditação, você vai trabalhar essa qualidade da sua mente, que é a presença. Aí, por ser uma qualidade, eu digo que é uma soft skill. Uma soft skill, uma qualidade muito útil, principalmente no contexto profissional, que é extremamente veloz e rápido e ansioso. Então, muitas empresas que desenvolvem o mindfulness, essa qualidade nos seus colaboradores, as pessoas que trabalham ali têm essa qualidade, tem melhorias incríveis na produtividade, na criatividade, no bem-estar, na saúde, já evita faltas e tem soluções. Afeta o financeiro, porque o que que acontece? Não tem decisões erradas. Decisão errada custa. Então, veja, decisão errada até para os relacionamentos custa. Olha como é importante a gente quebrar a crença de que, para meditar, a gente tem que esvaziar a mente. Não tem que esvaziar a mente. O objetivo não é parar de pensar, é mudar a tua relação com os teus pensamentos. Não é eles mandarem em você, mas sim você, a sua mente, gerenciá-los. Você se relaciona de uma forma diferente com seus pensamentos e aí você começa a estar nesse estado de presença muito mais constantemente. A gente tem 6.000 pensamentos por dia. Nesse estado de mindfulness, de presença, a gente vai notar os pensamentos que a gente entra, o pensamento que eu dou voz, que eu dou ação. E aí, eu já vou até fazer um mega parênteses bem importante, antes de terminar aqui, dessa questão da saúde, da nossa presença. Como é importante a gente trabalhar isso, da mesma forma que é importante a gente ter um peso adequado, a gente ter uma alimentação adequada, é importante a mente estar no estado adequado. Por quê? Agora, a partir de maio, as empresas têm uma norma regulamentadora de segurança e saúde no trabalho, a partir de maio, vai se exigir a implementação de programas de saúde emocional. De tamanha consequência que a nossa mente adoecida nesse furacão gera de emoções e, consequentemente, de doenças de falta e de decisões erradas. Ou seja, vai ser obrigatório que as empresas tenham programas de saúde emocional. E, nesse contexto, a meditação certamente vai ser uma prática para atender essas exigências, para ajudar a reduzir o estresse, contribuir para a saúde mental e emocional, certo? Então, assim, eu e o Daniel, inclusive, a gente criou um programa lindo. Olha que nome legal, Alma do Negócio. É maravilhoso. A gente brilhou os olhinhos assim quando veio esse nome, Alma do Negócio. E esse treinamento, meu e do Daniel, a gente integra a bioquímica das emoções, a liderança generativa, a neurociência do comportamento, a inteligência espiritual, aplicada. Para quê? Para gerar esses resultados transformadores e gerar essa modificação no bem-estar e no clima das organizações. Então, assim, a gente precisa se conhecer, ter essa autonomia, a gente precisa ter ferramentas para olhar para os nossos colaboradores, para os nossos filhos, para os nossos parentes. A gente tem que ter isso. A prática regular da meditação, ela vai trabalhar a qualidade da mente estar sempre plena ou presente. Como que você vai escolher? Vai ser foco na respiração? Pode ser. Vai ser caminhando? Pode ser. O que importa é que você vá trabalhando em você essa soft skill da presença, sabe? No meu ver, eu acho, assim, que a prática da conexão com uma dimensão mais ampla de consciência, para mim, é o que funciona. É o que eu faço sempre, uma conexão com o todo, com o divino, enfim. É muito benéfico. Então, eu penso que mesmo que com mais dificuldade para os outros, que às vezes para alguns é mais difícil, mesmo assim, por um pouquinho que se conecta, gera emoções de uma descarga emocional muito positiva. Essa conexão, ela ativa a inteligência espiritual. Esse que é o ponto. E aí,
é a inteligência espiritual que traz as respostas alinhadas, com sentido. E é muito útil usar isso na vida profissional, certamente. Uma pessoa com presença, com capacidade de presença e inteligência espiritual, consequentemente, ela tem equilíbrio mental e emocional. O cérebro de quem medita é diferente. Inclusive, o nosso cérebro, imagina assim, que lá dentro do cérebro tem uma rede de trilhas, uma floresta. Cada vez que você aprende algo novo, cada vez que você pratica uma atividade, você vai reforçando algumas trilhas, tornando essas trilhas mais simples de percorrer. E essa capacidade do cérebro de reorganizar e fortalecer as suas conexões com base nas nossas experiências é chamado de plasticidade neural, neuroplasticidade. E quando você pratica uma meditação, seja o Ho'oponopono, seja o Tai Chi, uma meditação guiada, a gratidão, com regularidade, é como se você estivesse constantemente reforçando uma trilha específica no teu cérebro que vai gerar um benefício para você emocional. Na meditação, a gente vai reforçando conexões no córtex pré-frontal, que é logo aqui atrás da testa, que é responsável por funções de planejamento, de tomada de decisão. Então, a gente está reforçando trilhas, enxergando caminhos que vão trazer mais capacidade de foco, de melhores decisões. Isso significa que com a prática da meditação, você vai ganhar mais domínio sobre os teus pensamentos e você vai evitar desencadear estresse e ansiedade. Porque o que que acontece? Quando a gente está constantemente sobrecarregado, uma das áreas do cérebro, todo está interligado, mas a amígdala, por exemplo, uma estrutura responsável por dar valor emocional às coisas, eu falei isso na live aula sobre ansiedade no ano passado, essa amígdala ela fica hiperativa, ela fica respondendo impulsivamente às situações estressantes. Mas ela pode ser controlada também por sinais superiores, que vem daqui, que vem dessa mente que tem discernimento, que tem foco, que controla, que manda nela, manda sinais, manda recados para que ela fique calminha, certo? Então, essa região que a gente vai trabalhando na meditação, ela modula respostas emocionais impulsivas da amígdala. E o que fortalece essa modulação é justamente esse treino e essa capacidade da gente chegar na presença, o mindfulness. A presença, os meditadores experientes já foi testado cientificamente em vários estudos que essa amígdala é menor, fisicamente é menor. Fisicamente ela reage menos em quem faz meditação, nos meditadores experientes. Físico, como na musculação. Se você não vai ter músculo. Se você vai, ele vai inchar. Da mesma forma, só que ao contrário, né? Aqui diminui aquilo que é o reativo. Então, a gente vai treinando o nosso cérebro para dar um espaço entre o estímulo e a resposta emocional. E também modular a química do nosso cérebro. Então, tudo isso, assim, é muito importante. E outra coisa ainda mais importante que eu quero falar das ondas neurais também que acontecem. Deixa eu só ver o que está aqui na... A Michele disse, a escrita pode ser uma meditação ativa? Eu acredito que sim, Michele. Pela lógica que eu fui fazendo aqui com a Ana Elizabeth, até da biodança, eu acredito que sim, porque eu penso o seguinte, a gente tem que pensar que se meditação é uma mente ativa e o estado de centramento e presença, se eu estou presente naquela produção, naquela escrita, então vai ser. E veja, só mais uma coisinha que é bem legal de colocar aqui, que eu não posso deixar de falar. A aula está ficando longa, mas vai ser assim. Mas já vai acabar também, tá? Não se preocupem. A gente já fez as práticas, eu só vou concluir, porque é muito importante eu munir vocês dessas instruções para que a gente entenda. Quando a gente entende, a gente tem capacidade de fazer coisas. O nosso cérebro, ele vai funcionando com os neurotransmissores e com ondas, porque são sinais eletromagnéticos e eles vão gerando ondas. E essas ondas, elas são, que eu digo assim, que é a comunicação energética que eu tanto falo. A gente é energia, eletricidade, funcionando nas células do nosso corpo. É lindo isso demais, né? É maravilhoso.
essa energia elétrica e magnética nossa. E ela gera, então, essas, como se fossem pulsos de ondas, mais ritmados, assim, no cérebro. Em várias regiões do cérebro, eles se conversam por essas ondas, passando sinais. E essas ondas, elas são medidas em hertz, elas são ciclos por segundo, e quando a gente está aqui, como agora, falando, ativo, geralmente é de 13 a 40 hertz. É o estado de vigília, é onde a gente está o tempo todo aqui com os pensamentos e gerando situação. E veja o seguinte, a gente começa a gerar um cansaço mental, tá? Um cansaço mental nessas ondas beta. Várias vezes, quando a gente está viajando na maionese, não dá? Às vezes você tem que produzir, daqui a pouco, quando você vê, você está pensando lá nas férias. É porque a gente muda essa configuração de onda. E a gente vai para alfa. Alfa é de 8 a 12 Hz. E o alfa promove mais relaxamento e mais conexão com a Terra, com o plano espiritual, com a energia do universo, sabe? Então traz mais a imaginação e vai reforçando um estado mais saudável. Quando a gente não se permite entrar nessas alfa, porque a gente quer produzir 100% do nosso dia, a gente vai gerar um prejuízo. A gente precisa entrar na onda alfa e voltar para beta. Entrar na alfa e voltar para beta. Quando a gente pratica uma meditação, seja escrevendo, como a Michelle falou, ou dançando, ou enfim, a gente depende da questão, às vezes até da dança, você vai ter que prestar mais atenção, de repente você não vai entrar, sabe? É só quando você entra naquele flow daquela presença. Depende aqui. Mas você entrando na alfa, você já vai fazer esse relaxamento. Por isso também que vem o nosso estado de relaxamento, de prazer, quando a gente pratica algo e está nesse estado de presença. Aí tem as ondas teta, que são menores ainda do que a alfa. Geralmente a gente acessa informações do subconsciente, geralmente a gente, de fato, se forem medidas essas ondas, a gente não vai estar dirigindo, a gente vai estar talvez dormindo ou quase dormindo. E as ondas delta é o sono, dormindo mesmo, onde acontece uma revitalização do corpo, são ondas menores. Mas as que eu mais gosto são as mais rápidas, aquelas acima da beta, as do alerta que eu falei, são as ondas gama. E essas ondas gama, elas são de 40 a 200 Hz e elas estão associadas aos insights, aos altos, um nível alto de processamento de informação. E aí que eu penso o seguinte, quando a nossa mente é muito acelerada, a gente está lá em beta, eu posso reverter essa condição, modular essa condição para a inteligência espiritual, de uma forma mais rápida do que eu tentar descer, entende? Para mim, e na minha experiência, isso funciona muito. Porque a gente sobe, a gente usa essa rapidez, só que com uma consciência de centramento, de presença. E aí, o que que acontece? Eureka, insights, conexão, respostas. É maravilhoso. É maravilhoso. E isso acontece quando a gente coloca presença nesse aceleramento, tá? E na neuroimersão é isso que você vai aprender, entrar nessa biofrequência gama, experimentar esse mindfulness nessa frequência de onda, que é a mente plena, presente, com alto processamento de informação, vai acontecer sim insights. Com a biofrequência gama, a gente pratica mesmo esse mindfulness. E uma vez que a gente conhece esse lugar mental, a gente não dê mais o caminho. É muita autonomia nessa neuroimersão que vai ser em junho. É muito, muito legal. Então é isso, gente. As mentes a mil, elas precisam experimentar. Nossas mentes, nós temos que trazer as experiências até encontrar a que melhor se adequa ao seu perfil. Eu treinei vários, como eu falei, a vela não serviu. Quanta coisa eu já testei, o yoga, e o tai chi, não sei o quê, quanta coisa. E vou continuar sempre testando. Mas o que me chamou muito a atenção e me transformou demais, e é a minha experiência, é a shamatha, meditação shamatha ou shamatha. Ela é uma meditação que eu fiz com Alan Wallace, que é, inclusive, ele não é do Brasil, mas ele tem um projeto em parceria com o Albert Einstein,
Tem a doutora Elisa Cosassa, que inclusive estava no retiro de 10 dias de meditação que eu fiz em 2010, e ela estava lá fazendo o estudo científico dos efeitos do mindfulness, da meditação mindfulness. E a shamatha, ela é uma meditação que você pode ser pura ou impura, ele chama. Então, a impura, você põe foco na respiração. Aí você sente o calorzinho da respiração, e aí você vai entrando nesse estado meditativo. E a pura, você já vai com a mente plena, assim. É um nada e é um tudo ao mesmo tempo. E é muito profundo. Foram 10 dias de meditação direto, assim. Meditava o quê? Umas 3 horas, daí tinha um ensinamento, daí tinha um almoço, depois meditava mais 3 horas no ensinamento, depois janta, daí mais 3 horas, ou 2, na noite era um pouco menos. E assim foram os dias todos, sabe? Então, a meditação, ela não precisa ser algo separado do nosso dia a dia. Em resumo, o que eu vou deixar para vocês? Que vocês pratiquem ao longo do dia 1 ou 2 minutos. A gente fez aqui. Deu 1 minuto, 2 minutos cada meditação. Para 1 minuto ou 2. Para 1 minuto ou 2 para respirar. Para 1 minuto ou 2 para respirar e se reconectar com o teu presente. Faz uma respiração consciente antes de uma reunião. Faz uma respiração consciente antes de uma decisão difícil. Come com atenção plena, sem distração. Faça um check-in emocional antes de reagir. Faz um check-in emocional com mais frequência. Anota, se quiser, manter um diário para registrar as mudanças e ter suas próprias observações. Para de lutar contra a mente acelerada. Para de ser levado por ela, porque agora você já sabe que você é levado por ela. E conheça sua mente, faça amizade com ela e faça essa mente começar a ser observadora. Faça essa mente querer entrar na presença. A meditação, a presença, a inteligência espiritual, ela vai reduzir o estresse, vai aumentar a produtividade, vai melhorar a nossa tomada de decisão, vai melhorar nossos relacionamentos, e isso tudo resulta em emoções melhores e mais qualidade de vida. Então, pequenas mudanças diárias podem trazer uma grande transformação ao longo do tempo, que foi o que o Edmur falou no capítulo dele que eu li no começo. E assim eu termino. Hoje eu me passei aqui, gente, 1 hora e meia de aula, isso já dá quase um curso. E olha que se a gente fosse praticar mais tempo cada coisa. Mas é cada tema que me vem também. Meditação descomplicada. Poxa, eu tenho que falar, entregar muito, né? E quer ver o tema da próxima? Nem vou falar. Já me veio o tema. Eu sempre espero receber. O que eu tenho que falar para vocês? Gente, a próxima tá muito boa, mas depois vocês vão saber. Obrigada por quem ficou. Pessoal, fico à disposição sempre por mensagem direta, mensagem de WhatsApp, o que vocês quiserem. Lembrem, formação em saúde emocional, turma 5, online, ao vivo. Então, você começa e termina ao vivo, fazendo aulas ao vivo que ficam gravadas, mas você pode estar em qualquer lugar do mundo para fazer essa formação em saúde emocional. Agora, se você quiser vir de qualquer lugar do mundo para Balneário Camboriú, em junho também será muito bem-vindo, não é uma pré-requisito de outra, é uma neuroimersão em saúde emocional, mindfulness, inteligência espiritual, que a gente vai trabalhar 2 dias inteiros nesse processo de presencing, de presença e sentir. A gente vai fazer essa descida até essa profundidade de presença e sair dela com muitos insights, com muitas coisas, muita transformação. Gente, espero por vocês sempre aqui. Muito obrigada pela presença. Um beijo, boa noite.